Hérnia de disco e controle da dor. Esse objetivo vai ser alcançado pelo tratamento conservador real, pela cirurgia ou pelos dois. Como identificar se a minha hérnia de disco é verdadeira, é falsa, se é realmente ela que está causando minha dor? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há quase 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas. E é com essa experiência que eu tento te fornecer a melhor informação baseada nas mais atuais pesquisas científicas para que você consiga controlar a dor com o mínimo de remédios e com o mínimo de cirurgias. Caio, o que é hérnia de disco? Didaticamente eu trouxe esse modelinho aqui só para te explicar. Hérnia de disco é meio que um prolapso que esse disco que você está vendo aqui faz em direção à raiz nervosa, que é esse pontinho amarelo que você está vendo aqui, tá? Por diversos fatores, principalmente a idade, isso mesmo. Quanto mais tempo de vida você tem, maior é a probabilidade desse disco começar a abaular, a ficar protuso e a virar uma hérnia que pode ser extrusa ou sequestrada. Como que seria sequestrada? Quando esse disco aqui fica solto dentro do canal nervoso, comprimindo a raiz nervosa com sintomas intermitentes. Uma hora o cara tem uma crise aguda, do nada passa, daqui a pouco tem de novo, e o exame físico é extremamente compatível com o exame de imagem. A gente vai falar um pouco a respeito disso. A qualquer momento que você tiver dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários, eu já vou fixar os comentários aqui. Mandem suas perguntas ou casos nos comentários, beleza? Vou fixar o meu comentário aqui para que vocês se sintam à vontade. E se vocês forem do perfil seguidor envergonhado, você pode utilizar aqui essa caixinha de interrogação que está aqui no canto inferior direito da sua tela para mandar sua mensagem oculta. Dessa forma eu consigo te responder e você não é identificado para os demais presentes na live, tá bom? Então, entendido o que é hérnia de disco, quais são os impactos funcionais da hérnia? Comumente, a hérnia de disco ela pode gerar uma coisa que a gente chama de disfunção de descarga. Você começa a se mexer de forma diferente e você não percebe. Você só percebe aquela condição aguda que gera tortuosidade do tronco, onde você fica torto, fica dobrado para frente, não consegue ficar ereto. E aí é facilmente identificável, né? A sua visão no espelho percebe logo. Mas a disfunção de descarga você não percebe. Se você pisar numa balança durante o caminhar, você vai ver que na perna que a dor está irradiando, a dor da hérnia, você não joga o peso do corpo inteiro na balança. Então a balança flutua, se você tiver 80 quilos, ela flutua de 30 a 45 quilos em uma perna e de 40 a 55 quilos na outra. Ou seja, parado em pé de frente para o espelho, como se você estivesse numa fila de banco, automaticamente você descarrega o peso do corpo na perna que não está afetada. A propósito, daqui a pouco a seleção entra em campo e eu vou ter que interromper a live por motivo de força maior. Obviamente vocês vão me perdoar, né? Primeiro Bahia, segundo Bahia, terceiro Bahia, depois meu trabalho. Brincadeiras à parte. Pessoal, você comumente não percebe. Se está numa fila de padaria, do nada você começa a jogar o peso do corpo em uma perna. Deixa eu só colocar o celular no modo avião aqui que eu estou recebendo ligação. Perdão, pessoal. O celular já está no modo avião e está no não perturbe também para que eu não seja notificado. Me avisa aí se vocês estão ouvindo o meu áudio de novo. Coloca um legalzinho aí se o áudio estiver ok. Me fala de onde é que vocês me assistem. Se vocês são de Salvador, Fortaleza, etc, etc. Tá bom? Só para eu saber se já voltamos depois da interrupção aí da ligação. Bom, parece que voltamos, né? Então, comumente o paciente com disfunção de descarga, ele não percebe o que está acontecendo. Olhos clínicos treinados de fisioterapeutas começam a entender que o paciente está se movendo de forma diferente. E depois de uma crise aguda de dor de coluna por hérnia de disco, é normal você se movimentar diferente,
por umas 3 semanas, no máximo. Porque você está em um comportamento adaptativo para proteger a raiz do nervo. Imagine que a raiz do nervo está comprimida e você basicamente entorta o tronco para um lado para abrir espaço nessa raiz, para essa raiz respirar. Então, por 3 semanas, isso é natural. Mas depois de 3 semanas, todo o processo inflamatório, todo o processo de cicatrização já começou a acontecer, entrou em fase proliferativa, entrou em fase de remodelamento e não é mais natural que você continue torto ou que você continue jogando o peso do seu corpo em um lado só da perna com essa disfunção de descarga. Então, o impacto funcional da disfunção de descarga é um cara que anda com aspecto funcional abalado, com aspecto emocional abalado. Porque ele começa a andar estranho, todas as pessoas começam a notar, ele começa a se incomodar e esse incômodo gera o quê? Isolamento social. Isolamento social reforça loops infinitos de pensamentos automáticos que geram sentimentos como tristeza, como frustração. E esse isolamento social altera a forma e o funcionamento do cérebro. Ao ponto de, por exemplo, praticantes de futebol de base parar de sair com seus amigos e ficarem só dentro do seio familiar com alta irritabilidade. Porque toda vez que a pessoa vai para o círculo de amigos, tá todo mundo perguntando se a pessoa tá melhor, e o cara fala, tô melhor, mas é aquele tô melhor para acabar o assunto, sabe? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com algum paciente seu? Talvez você não esteja treinado para rastrear eventos de vida desencadeadores de estresse. Isolamento social é um EVDE e isso é uma barreira de recuperação. Então, se a gente for pensar em tratamento de depressão, padrão ouro para tratamento de depressão em psicologia tem vários, né? Mas uma das técnicas de padrão ouro para tratamento de depressão é a ativação comportamental. É a habilidade de fazer mesmo sem vontade de fazer. Transferindo isso para um conhecimento da fisioterapia, a gente tem que incentivar, através de questionamentos reflexivos, o paciente a frequentar os seus círculos sociais de amizade, familiares, apesar do problema. Porque é isso que vai gerar o aumento da autoeficácia e a sensação de capacidade, né? Então, o impacto da hérnia de disco, ele não é funcional, não é só funcional, ele é emocional também. Se atendo mais aos aspectos físicos desse impacto funcional e emocional, a gente vê um paciente com alto absenteísmo, faltando trabalho absurdamente, pegando afastamento de 14 dias, entrando no INSS e aí a ressonância confirmando, olha, tem uma hérnia ali, e o cara exibindo um troféu de portador de hérnia de disco, rótulo diagnóstico, para comprar um carro com desconto, né? Não sei se você sabe, mas pacientes que têm documentado incapacidade funcional severa secundária à hérnia de disco compram carros com desconto, né? Existe essa questão também. Quando a gente para analisar pacientes que estão afastados do trabalho e não manifestam o desejo de voltar, eu tenho outra barreira de recuperação que pode acontecer não só na hérnia de disco, como também vários outros problemas. Até o momento, como você pode perceber, o impacto da hérnia de disco não é só funcional, ele é social, ele é emocional e ele afeta... Perdão, pessoal. Ele afeta diversas dimensões da vida do paciente. Cara, quais são as opções de tratamento que o paciente com hérnia de disco tem? Primeiro, entender que o paciente com dor nas costas, ele é uma bezerra desmamada dentro do sistema de saúde. Como assim? Todos os profissionais querem mamar nesse paciente. Eles querem lucrar em cima desse paciente. O paciente com dor lombar, ele é recebido por fisioterapeuta, ele é recebido por acupunturista, ele é recebido por osteopata, ele é recebido por quiropraxista, ele é recebido por instrutor de pilates, professor de RPG, ele é recebido por liberador miofascial, por terapeuta de ozônio, ele é recebido por médico anestesiologista, médico ortopedista, médico neurocirurgião, médico nefrologista, médico clínico geral. Que mais que ele é recebido aí, pessoal? Ele é recebido por terapeuta de barras de ácias, microfisioterapeuta. Ele é recebido por... Que mais, pessoal? Fala aí pra mim nos comentários. Comecem a interagir aí comigo.
Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos guidelines, nas principais diretrizes científicas do mundo, da APTA, da American Physical Therapy Association, da JOSPT, né, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, nos guidelines britânicos, do NHS, do sistema de SUS da Inglaterra, não há consenso entre o melhor tratamento que esse paciente precisa receber. Portanto, não precisava haver essa miscelânea de profissionais aptos a lidar com o problema. Afinal, a maioria desses tratamentos supracitados, anteriormente citados, não tem evidência científica que comprova eficiência no tratamento da dor, principalmente no tratamento da hernia de disco. Se a gente fosse desmembrar a condição de hernia de disco em 3 grandes grupos, o primeiro grupo, de 1 a 2%, seria uma dor por patologia grave. O cara tem até hernia de disco na ressonância, mas na verdade ele está com câncer, com a tuberculose óssea, com a metástase, com a infecção na coluna. Patologia grave, 1 a 2% dos casos. Se a gente for parar para pensar no segundo grande grupo, 5 a 10%, dores específicas, radiculopatias, aprisionamentos, compressões neurais reais, né, estenoses de canais laterais foraminais e estenose de canal central, né, condições específicas que geram aquela dor. E o terceiro grande grupo, de 90 a 96% dos casos, dores inespecíficas, sem relato de trauma, queda ou acidente. E hoje eu estava conversando com uma paciente, na verdade, e essa paciente estava me procurando pela 3ª vez. A primeira vez por um tratamento de uma dor lombar, a segunda vez foi por um tratamento de uma dor no joelho, e dessa vez um tratamento de uma hérnia de disco cervical. E ela chegou à conclusão, através de vários pontos de questionamento reflexivo, de que todas as vezes que ela precisou do meu serviço, ela estava em uma fase de transição na sua vida. Para você parar para entender que os maiores fatores de risco para crise de coluna, seja ela uma agudização de uma dor crônica, ou seja ela um primeiro episódio de crise de coluna, os maiores fatores de risco não são físicos. Não é estar obeso. Sedentarismo é um fator de risco, mas não é nem tão potente assim, né? Você tem como fator de risco percepção de esforço dado por recompensa recebida no trabalho, reconhecimento recebido. Você tem como fator de risco o tamanho de sua família. Se sua família tem 3 membros ou mais, você tem maior fator de risco para ter crise. Não me pergunte por quê. Carga de responsabilidade, carga de demanda, né, profissional. Você está trabalhando num setor e o colega do setor foi afastado, você assumiu a sua função e a função do colega, você se sente sobrecarregado, seu salário é o mesmo, você acha que a recompensa que você recebe financeiramente não é compatível por quanto você se doa, a sua percepção. Você está dentro de um relacionamento onde você se doa demais e a pessoa não reconhece aquilo, você se sente sem reconhecimento, você tem fator de risco para dor. Então, os maiores fatores de risco, além de já ter tido um episódio prévio, são fatores de dimensões não físicas, dimensões sociais, dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais. Beleza? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Vamos lá. Esse paciente ele tem diversas opções de tratamento, muitas delas não tem evidência nenhuma de que funciona. E qual que era o tratamento fisioterapêutico antigo para hernia de disco? Maca de flexodistração, já ouviu falar? O paciente deita numa maca e a maca começa a mexer ele e começa a fazer isso aqui na coluna dele, ó. Começa a fazer isso aqui e afastar as vértebras, segundo a teoria, para descomprimir os nervos. Vários pacientes foram submetidos a planos de tratamentos em grandes franquias de fisioterapia, de um tratamento que só responde 0,6% dos pacientes. A probabilidade é muito baixa. Assim como você fazer uma ressonância e a ressonância acusar seu problema. Para você ter um problema acusado pela ressonância, a gente precisa fazer 250 mil ressonâncias para achar um problema que a ressonância é capaz de detectar.
Os outros 249.999 não encontram nada que justifiquem a dor do paciente. Ah, mas se o meu caso for grave, eu quero a ressonância de qualquer jeito. O médico que não me passou a ressonância é ruim. Na verdade, ele é bom. Ele te livrou de uma série de processos iatrogênicos. Como assim, Caio, o processo iatrogênico? É simples. Quando você pega uma ressonância magnética e a ressonância magnética vem com todas aquelas alterações, seu comportamento muda, seu movimento muda, seu jeito de dobrar muda, seu jeito de se vestir muda, e você começa a adotar comportamentos que a gente chama de mal adaptativos, jeitos de se movimentar errados, por proteção excessiva, porque você acha que está machucado e que se você não tiver essa cautela, você vai se machucar ainda mais. Então, existem vários artigos, inclusive essa semana eu postei uma série deles. Existem vários artigos mostrando o impacto iatrogênico da ressonância magnética quando é feita antes de 6 semanas. Existe uma força-tarefa chamada Choosing Wisely em várias áreas. Tratamento de câncer, tratamento de dor lombar. E o Choosing Wisely basicamente é uma reunião de experts e associações de fisioterapia que recomendam as melhores práticas para gerenciamento da dor. E se você parar para analisar os principais experts mundiais nesse quesito, dor nas costas, você vai no Expertscape lá e coloca os 15 primeiros. Acho que dentro dos 15 primeiros, 5 são brasileiros. Você já tira por aí. Desses 5 brasileiros, 3 fazem parte do Choosing Wisely. No Choosing Wisely, a recomendação foi expressa. Teve a crise de coluna, não façam a ressonância magnética antes de 6 semanas da crise. Ponto. Existe um grande aspecto prejudicial que, se você já passou por uma ressonância, você entendeu como seus pensamentos mudaram, sua preocupação, sua ansiedade, como muita coisa mudou no seu comportamento depois que você recebeu o diagnóstico de hérnia, de fibromialgia, etc, etc, etc. Tá? Então, o tratamento antigo era a máquina de flexodistração. Acreditava-se que quando a gente descomprimia a coluna vertebral, a hérnia respirava e o sintoma aliviava. E as evidências científicas não provaram que isso era verdadeiro. Qual que é o tratamento antigo para hérnia de disco? Você deitar numa maca, receber alongamento, fortalecimento, choquinho, calorzinho, infravermelho, manta térmica, ondas curtas, forno de Beer. Tem clínicas que ainda aplicam em articulações de extremidade, etc. Parafina, né? São coisas que já estão obsoletas, né? Tratamento completamente sem evidência científica e que é praticado na maioria das clínicas e ambulatórios que prestam serviço através de planos de saúde. Cai o fortalecimento não melhora a dor? Porra, não melhora, velho. Não melhora porque quando sua dor começa a melhorar, ainda não teve tempo suficiente para você ganhar força. E quando a gente analisa um programa de exercício de 6, 8, 12 semanas, o paciente que foi submetido ao programa de exercício não aumentou a força muscular e mesmo assim melhorou da dor. Portanto, a melhora da dor é impacto de um efeito neurofisiológico e não da aquisição de força. Se você tem dor e faz academia, você já deve ter percebido que você fez academia com dor por vários períodos. É diferente de um relato de um conhecido seu que falou: olha, eu tenho dor ciática, minha dor irradiava para a perna, eu comecei a fazer musculação e melhorei. A gente está falando de um paciente que era sedentário, que tinha como fator de risco o sedentarismo, quebrou o sedentarismo e por ter tirado o fator de risco melhorou. Mas isso não é uma relação de causa e efeito onde eu ganhei força na musculação e melhorei da dor ciática. Mas se mesmo diante dessa informação você prefere continuar tomando esse tipo de conduta, é por sua conta e risco, querido, querida, beleza? Então vamos lá. Qual que é o tratamento fisioterapêutico moderno? A modernidade não requer tecnologia. Anote isso que eu estou te falando aí. A modernidade, a contemporaneidade no tratamento da dor crônica, da hérnia de disco, não requer tecnologia. Fisioterapeutas pelo mundo estão investindo em instrumentos diagnósticos, testes sensoriais quantitativos, termografia, macas de flexodistração que custam mais de 30 mil reais, botas de compressão pneumática para fazer recovery, máquinas de vácuo
máquinas de oxigenoterapia hiperbárica e recursos como ozônio, eletrólises percutâneas, e todo esse investimento não tem diminuído a dor e a incapacidade de pacientes com hérnia de disco. Quando a gente vai para o livro do Adrian Lowe e do Emílio Poentedura, o Pain Neuroscience Education, eles são taxativos. As pesquisas científicas comparam terapia manual, prescrição de exercício e educação em neurociência da dor. Educação em neurociência da dor nada mais é do que uma base de conversas através de questionamento socrático, dando sentido à dor do paciente para fazer com que eles entendam como o cérebro funciona em um paciente com dor crônica. Quando a gente fala de intervenções fisioterapêuticas para controle da dor em hérnia de disco, a gente tem dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito down top, onde eu tenho um estímulo, seja ele sucessivo ou não, e o cérebro libera analgésicos no sistema nervoso periférico e na corrente sanguínea, e eu tenho um controle da dor. O segundo estímulo é um estímulo que a gente chama de bottom-up, ou down-top, na verdade, ou bottom-up, que é onde eu faço um estímulo na periferia e a periferia manda a informação para o cérebro controlar a dor. Esse estímulo na periferia, ele não é duradouro. Mas o contrário, aquele primeiro estímulo que eu até falei errado e vou corrigir agora, que é o top-down, que vem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ele é alcançado através do making sense of pain, da habilidade que um terapeuta tem de dar sentido à dor. Então, eu tenho duas coisas para falar a respeito de uma técnica que é muito bem difundida, chamada microfisioterapia. Eu já fui paciente de microfisioterapeuta. Realmente, o processo de toque sutil, com demarcação de datas de eventos de vida desencadeadores de estresse e traumas, são incríveis, né? O microfisioterapeuta, ele não me conhecia, ele fez toda a propedêutica de tratamento microfisioterápico em mim e falou de um trauma que eu sofri com 16 anos, que só 2 pessoas da minha família sabem do trauma. E ele falou com precisão sobre o teor do trauma e sobre a data do trauma, o ano do trauma, né? Então, isso é fantástico. Depois de receber uma intervenção dessa, você tem 2 caminhos. Entender o processo pelo qual o trauma ainda gera raiva, luto, emoções negativas em você, modificando seu pensamento e alterando seu comportamento e lidar com isso. Mas você tem um segundo caminho, que é descompensar. Você psicologicamente abrir uma demanda e uma ferida que nenhum microfisioterapeuta é capaz de tratar, somente psicólogo. Então, eu já atendi os 2 perfis de pacientes e por isso hoje, mesmo tendo passado como paciente, eu não recomendo a nenhum paciente com dor crônica fazer isso, tá? Exatamente por esses motivos. E aí você realmente tem o direito de concordar ou não. É o que eu recomendo aos meus pacientes. Que às vezes você não tem suporte psicológico e abre um trauma lá que você não imaginava que existia e começa a descompensar com humor depressivo, tristeza excessiva, etc, etc, etc. Enfim, o tratamento fisioterapêutico moderno para hérnia de disco é a educação em neurociência da dor. A educação em neurociência da dor vai, através de conversas e questionamentos reflexivos, violar a expectativa do paciente, abrindo a janela da luz do fim do túnel sobre como é o caminho de recuperação para esse paciente. Como esse paciente pode ter autonomia dentro do processo, ele pode não depender de você. Mas também falar a verdade para o paciente a respeito dele precisar não só de você como fisioterapeuta, mas também de um anestesista para fazer bloqueios quando precisar. Mas também de um psicólogo para lidar com a dor crônica, porque ele não se sente com suporte familiar. A família dele não acredita na dor dele, acha que ele está mentindo a respeito da dor, ninguém aguenta mais e ele não quer ser o chato do rolê, então ele já tem uma demanda psicológica forte por causa dessa percepção de falta de suporte familiar. Então,
O tratamento fisioterapêutico moderno compreende educação em dor e exercícios terapêuticos. Que, mais uma vez, para você que é leigo, não é calçar o tênisinho verde cana e sair andando na praça da sua cidade. Não é ir na Centauro comprar um tênis e começar a correr na orla da sua cidade. Não é esse o tratamento que eu estou falando. Exercício terapêutico são movimentos específicos que mudam o seu sintoma, que aumentam sua tolerância à carga, que melhoram sua habilidade de caminhar. E isso só fisioterapeutas são capazes de te ensinar. Nenhum médico, nenhum educador físico, nenhum psicólogo vai saber te ensinar isso. Por isso é primordial que você faça esse tratamento numa fisioterapia que eu chamo de MSK, da sigla em inglês músculo-esquelética, beleza? Caio, toda hernia de disco é cirúrgica? Porque eu já fui em um ortopedista e em 2 neurocirurgiões. Os 2 viram minha imagem, sequer tocaram em mim e falaram: o problema é cirúrgico, vamos fazer esse bloqueio aqui para controlar a sua dor, mas se não funcionar, vamos operar. Eles já sabem que não vai funcionar, porque existem critérios de insucesso terapêutico para diversas intervenções, inclusive para bloqueios. Então é muito raro um paciente que está numa fase irritativa, numa crise de hernia de disco por radiculopatia, deitar no centro cirúrgico, tomar um anestésico através de injeção peridural, né? Bloqueio transforaminal epidural, e isso melhorar a dor dele, ele sair dali andando e melhorar e não ter dor por 6 meses, como muito médico promete aí para você. Porque quando a dor ultrapassa a linha do joelho, existem vários graus de sensibilização periférica em vários tecidos e não somente na raiz nervosa que está afetada pela compressão da hérnia de disco. Entende? Então, os fatores biológicos são apenas um dos 7 fatores que estão fazendo esse paciente perpetuar a dor. Isso tem que ficar claro para o paciente. E talvez o médico, por viés de interesses capitais, não explique isso para o paciente. Então você fala a respeito da sua experiência com os pacientes, para que o paciente seja educado e decida por si mesmo se vale a pena se submeter ao procedimento. E assim, eu não me lembro de um paciente que eu fiz esse processo de educação em dor e mesmo assim ele foi se submeter ao bloqueio. Eu me lembro dos pacientes que eu identifiquei a necessidade de intervenção com bloqueio e eles saíram daqui direto para consulta com anestesista para fazer os bloqueios. Porque sim, os quadros de compressão nervosa por hérnia de disco, comumente os exercícios terapêuticos eles são doloridos e existe uma probabilidade da 6ª para a 8ª semana de haver uma estagnação na evolução. Então eu já deixo o paciente de pré-aviso para na 6ª ou 8ª semana ele começar a se consultar com o anestesista. Esse anestesista, que trabalha com muitos dos meus pacientes aqui em Salvador, comumente coloca um antidepressivo, um gabapentinoide ou um opioide tópico através de adesivo e o paciente volta para mim. Muitos desses pacientes voltam tolerando muito mais as atividades dos nossos exercícios de descarga de peso e começam a evoluir. Os que voltam sem essa tolerância à carga são submetidos a bloqueio transforaminal epidural. Não é bloqueio venoso de você ir fazer 10 sessões na veia. Não é bloqueio simpático de você pegar ponto gatilho e infiltrar xilocaína, corticoide intramuscular. Não. É bloqueio na raiz do nervo, despejando corticoide, despejando anti-inflamatório na raiz nervosa irritada. Pense que não é só a hérnia que está comprimindo aquele nervo, porque o processo químico inflamatório que acontece com a compressão nervosa, ele vai alterar a permeabilidade da membrana dos tecidos do nervo nervorum, do nervo sinus vertebral de Lusca, de todas as artérias e vasos que estão passando aqui, ó. Não é só o nervo que está passando aqui nesse buraquinho. Aqui tem gordura, tem ligamento, tem artéria, tem um bocado de coisa passando aqui. E todas essas coisas ficam edemaciadas. Então, o que faz você acreditar
que vou fazer uma ressecção através de uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva e vou tirar aqui esse fragmento herniado e acabou o problema. Toda aquela outra região está ali demasiada. E eu já presenciei em hospitais que eu trabalhei pacientes que foram submetidos a esse tipo de cirurgia e acordaram da sedação querendo matar o cirurgião de tanta dor que estava sentindo, porque a cirurgia é um trauma. E quando a gente fala de cirurgia para casos de dor crônica, seja específica ou inespecífica, o índice de sucesso é 2:1. 46% dos casos continuam com dor. E muitos dos casos que melhoram da dor continuam com incapacidade. Lembra do comportamento funcional mal adaptativo que eu falei no início da live? O comportamento ele foi alterado e o cérebro criou um engrama de como se mexer protegendo a raiz nervosa. E você continua se mexendo daquela maneira, mesmo que o fragmento herniado saia de você. Por isso que é muito raro o paciente, fiz a cirurgia, meu Deus do céu, melhorei absurdamente, não preciso mais de fisioterapia. Você vai passar pela fisioterapia, seja antes ou depois da cirurgia. Então a reflexão é, por que eu não torno essa fisioterapia pré-operatória para que o meu pós-operatório, acho que eu vou botar um botox aqui, viu? Acho que tá merecendo já, né? 34 anos, o menino tá ficando velho, viu, gente? Tá, enfim, brincadeiras à parte. Voltando. Então, por que não tornar essa fisioterapia pré-operatória para transformar o pós-operatório de uma forma mais eficiente? O paciente não vai perder tempo porque fez a fisioterapia, porque assim, o fisioterapeuta acredita nisso, né? Às vezes não é nem o fisioterapeuta, assim, a gente faz uma série de questionamentos socráticos com os alunos, né? E a gente revela algumas crenças profissionais que a gente, meu Deus, de onde que esse profissional tirou isso? Tem fisioterapeuta que acredita que o paciente vai achar que foi desperdício fazer o tratamento pré-operatório uma vez que o tratamento não funcionou e mesmo assim ele foi para a cirurgia. O paciente não falou isso pro cara, mas a mente do cara tá pensando isso. E se a mente está pensando isso, o comportamento, a linguagem corporal e verbal já mudou. Porque ele tem a crença de que ele está enganando o paciente, velho. Você entende como é louco essa parada? Muitas vezes o problema está na cabeça do profissional que está acompanhando, que tem dificuldade em falar a verdade para o paciente. Olha, meu paciente, a gente vai fazer a fisioterapia aqui, mas as pesquisas apontam que em 12 meses, segundo o New England Journal of Medicine, através de 2 pesquisas sagradas, super consolidadas no meio científico, que o tratamento conservador cirúrgico tem o mesmo impacto em 12 meses. Um desses artigos mostrou que na semana 6 o paciente que operou teve menos dor do que o paciente que não operou. Beleza? Mas ter menos dor não quer dizer ter menos incapacidade funcional. E se você parar para perguntar para os pacientes, olha, você tem 2 opções: continuar com algum grau de dor e recuperar a habilidade de dirigir, jogar bola, carregar seu filho no colo, ou ficar sem dor e não recuperar a habilidade de jogar bola, dirigir e pegar seu filho no colo. Nesses quadros, onde você bota a carta na mesa para o paciente, eu quero ver seu paciente dizer, eu prefiro ficar sem dor. Porque existe uma coisa que eu brinco, que é a dor por trás da dor. E a dor por trás da dor desse paciente é não fazer as coisas que ele fazia antes do episódio. Faz sentido ou não? Então a incapacidade é muito mais valiosa do que o controle da dor para a maioria dos pacientes que você faz esse tipo de questionamento. Então, meu paciente, pode ser que mesmo fazendo tratamento, existem casos que você ainda assim vai precisar de cirurgia. Mas fazer a cirurgia não é o fim do mundo e nem vai ser perda de tempo fazer o pré-operatório. Pelo contrário, sua musculatura, suas articulações, sua mobilidade vai estar muito mais preparada para o pós-operatório. Então faça a fisioterapia para tentar não operar, mas se precisar operar, você não perdeu tempo. A sua linguagem tem que estar alinhada com isso, tá bom? Toda hernia de disco é cirúrgica? Respondendo não. Apenas 4% das hernias de disco são cirúrgicas. 96% das hérnias são tratadas de forma conservadora. Só que você saiu do médico achando que conservador é tomar remédio anti-inflamatório, antidepressivo, opioide, fazer bloqueio, tomar injeção de corticoide, pegar Duoflan,
tomar Dodecadron em emergência. Para você o tratamento conservador é isso e não é. O tratamento conservador é fisioterapia musculoesquelética baseada em evidência. Esse é o tratamento conservador. Beleza? Vamos responder algumas perguntas antes de falar sobre mais 6 tópicos aqui, tá bom? Vamos lá. Grande Ju, grande Marina, grande Gisiele, boa. Vamos lá, chegou umas perguntinhas aqui. Mari Enf, oi, boa noite, doutor Caio. Como fazer para acessar essa dor? Procurar um fisioterapeuta e alinhar a expectativa, porque nem todos os pacientes vão cessar a dor, vão controlar. E controlar a dor pode ser melhorar 50%, melhorar 70%, ainda ficar com uma dor residual, mas recuperar a capacidade funcional. Portanto, alinhe sua expectativa. Curanderismo do Brasil é crime, portanto não podemos prometer cura. E o Código de Ética também fala em não prometermos terapias infalíveis. Né? Venha zerar a sua dor, isso aqui não existe. A gente vai te ensinar o que você tem que fazer para controlar a dor, tá? Procure um fisioterapeuta músculo-esquelético. Cadê? E quando a dissectomia não melhora, o paciente tinha dor nível 10, após a cirurgia nível 15. Meu Deus do céu, que merda, hein, velho? Meu Deus do céu. Caramba, não melhorou com a dissectomia. Foi um paciente que você diagnosticou com radiculopatia, síndrome radicular, fez o tratamento conservador respeitando os 3 marcos principais dos tratamentos da radiculopatia. Mesmo assim, quando submetido a 1 ano de tratamento, ele não melhorou e por isso foi para a cirurgia. Aí ele fez a dissectomia e piorou. Caramba, existem fatores de risco para insucesso cirúrgico, tá? Se você percebe que o paciente ele tem um drive nociplástico, como assim? Você vê que a dor dele é desproporcional ao estado dos tecidos, ele tem alodínia, ele tem hiperalgesia, a dor é crônica, passou de 3 meses, ele é refratário a diversas medicações, o controle inibitório nocivo difuso dele não está íntegro, ele não é capaz de promover a habituação, quando você mexe um pouquinho, ele faz somação temporal. O drive de dor desse paciente não é mais só neuropático, ele é misto, ele é neuropático e nociplástico. Se ele é nociplástico, cirurgia não é garantia de melhora. Entender isso ajuda o paciente a não tomar decisão cirúrgica. Tomou a decisão cirúrgica e não melhorou, entrou em síndrome de falha cirúrgica. Explica a síndrome de falha cirúrgica e o processo todo é cognitivo e comportamental através de educação e neurociência da dor, exposição gradativa e coping. Coping com psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Acolhimento, né? Acolhimento. Não sei se a gente é capaz de entender um paciente que passou por isso, porque a gente não passou, mas às vezes promover eventos com grupos terapêuticos, com pacientes que tiveram sucesso com a sua terapia e que, principalmente os que tiveram sucesso com cirurgia e sua terapia. Juntar esses pacientes para criar um ambiente único, para que os pacientes de sucesso comecem a contaminar o paciente de insucesso com os comportamentos que eles tiveram para melhorar da dor. Entrar em searas da vida pessoal do paciente, para analisar o contexto, com quem ele mora, quantos filhos ele tem, com que ele trabalha, como ele considera a demanda, a carga de trabalho hoje, como é que ele faz para se dividir entre os diversos papéis que ele precisa exercer. Papel de marido, papel de pai, papel de irmão, papel de filho. E se ele acha que ele distribui esses diversos papéis de uma forma adequada, né? Então, essa seria a minha sugestão aí. Mais cabeludo, tá? Eu tô com um paciente que fez 11 cirurgias de coluna. E ele tá na 11ª semana de um tratamento de 6 meses. Ele continua com dor. Só que o uso extra dele já caiu absurdamente, está em 18%, chegou com 64%. Então eu faço questão de a cada 6 semanas aplicar questionário para ele perceber como ele está se movimentando e como ele está lidando com a vida.
né? Não se trata de pegar e diminuir a dor do paciente. O paciente está com dor, se trata de pegar e aumentar a vida dele, para que a vida dele fique mais perceptível do que a própria dor, né? Técnicas, assim, se você tiver formação em Mindfulness, fazer técnicas de Mindfulness com ele é muito bem-vinda. Se ele gostar de yoga ou de Tai Chi Chuan, atividades que geram poder de presença para que ele comece a entender o que o ócio é capaz de fazer. Como assim? Cara, desacelerar. Desacelerar no sentido de que a gente se torna ocupado para se tornar relevante, para achar que estamos sendo importantes para pessoas que não são importantes, né? É a pirâmide pessoal que a gente fala de ter, fazer e ser, né? Quando na verdade deveria ser, fazer e ter. Estou viajando aqui em desenvolvimento pessoal porque faz muito sentido para os meus pacientes. Eu, inclusive, faço um over-delivery com esses pacientes, presenteando esses pacientes com um livro. E esse livro é de desenvolvimento pessoal. Geralmente é Poder da Autorresponsabilidade ou Poder da Ação. E eu passo como plano de ação de tarefa de casa. E assim, toda semana eu cobro. Leu, tá em que capítulo? Eu tenho um livro de cabo a rabo na cabeça. E aí quando o paciente diz que leu, você chegou nessa parte? E aí eu realmente resgato se o paciente está lendo. Alguma coisa que você viu nesse livro está fazendo sentido no seu contexto, nas suas relações, etc. E aí o paciente geralmente se abre, né? E quando ele se abre, eu pergunto se faz sentido a situação que ele está conversando com o quadro de dor dele. Se ele percebe que a dor aumenta toda vez que ele é submetido a esse estresse, né? E geralmente faz muito sentido, né? E aí o paciente começa a aceitar a terapia cognitivo-comportamental e muitas vezes a gente viola a expectativa só com esse tipo de conversa. O paciente se sente melhor só de ter conversado. E a reflexão é, eu não sou o profissional adequado para você conversar, eu não tenho um recurso terapêutico para, através da conversa, conseguir controlar a sua dor. Se você já sentiu melhora só conversando comigo, imagine se você estivesse conversando com um profissional que é especialista nisso. Faz sentido? E aí os meus pacientes são muito abertos à terapia, né? Aqui, primeiro que a gente faz o filtro aqui na rede social, né? Fazendo sempre a conexão do tratamento da dor com a terapia cognitivo-comportamental. Então eles já chegam para cá com uma janela de flexibilidade psicológica muito grande e a gente aproveita essas reflexões para encaminhar os pacientes. E hoje, graças ao meu bom Deus, o paciente que tem muita barreira de recuperação, ele é condicionado a fazer o meu tratamento e a terapia. Não tenho dinheiro. Tem CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que ele pode fazer gratuito. Tem clínica escola que ele pode fazer gratuito. Agora, se ele não fizer, eu não vendo o tratamento, porque eu sei que eu vou tratar o paciente e que não vai melhorar. Não vai melhorar só comigo. Então, hoje, eu obrigo o paciente a estar comigo e estar com o terapeuta. Então, eu já coloco de cara embutido no tratamento, às vezes. Já teve caso que eu coloquei o valor da consulta da terapeuta dentro do meu tratamento e dei a consulta para o paciente, né? Então, são estratégias que vêm funcionando para mim, né? Pode ser que faça sentido para você. Dor insuportável há 3 anos, perda de força muscular, perda de sensibilidade, não conseguia ficar em pé 2 minutos, refratário a todo tipo de medicação. Meu Deus do céu, o tempo para ele operar passou, né? 3 anos, já passou de 1 ano de história natural, 2 bloqueios sem sucesso. Bloqueio tem uma variável muito importante que é a habilidade do prescritor, né? Então, tem bloqueio que o cirurgião, o anestesista, o ortopedista, ele faz guiado por ultrassom, né? E às vezes ele não tem habilidade de jogar o bloqueio lá dentro da raiz nervosa. E às vezes fica em região peridural, região sacroiliaca e não pega direito. Então a tentativa que as evidências mostram, e você vai ter acesso a esse artigo aí nas aulas iniciais, é de até 3 bloqueios no intervalo de 60 dias. Mas assim, 3 anos já passou da história natural, né? História natural é de 1 ano. Então a janela terapêutica para bloqueio era muito antes disso daí. E talvez a busca pelo tratamento fisioterapêutico também foi tardia, né? Ele... Ou às vezes buscou o tratamento fisioterapêutico numa fase irritável e o fisioterapeuta não sabia lidar.
e acabou perpetuando essa fase de irritabilidade ao invés de trabalhar com posições de alívio. Enfim, dentro do curso você vai ver como é que a gente aborda. Tem 2 aulas lá de sistematização do tratamento das radiculopatias que são fundamentais. Mas também não é certo nem errado, é só a minha visão, né? Você tenta aplicar e ver se dá reggae por aí. Pindamonhangaba, não é isso? A cidade? Voltando. Vamos lá. Por que todo paciente deveria escolher a fisioterapia como tratamento prioritário? Primeiro, porque a fisioterapia não gera morte, sepse, né? Não tem risco de infecção generalizada. Não tem... Ah, deu errado e agora? Fazer outra cirurgia. Então, fisioterapia é muito mais seguro do que uma cirurgia. Segundo, porque o tratamento é muito mais barato do que o tratamento cirúrgico. Ah, mas eu tenho um plano de saúde. Mesmo assim, seu plano vai onerar consideravelmente quando você faz esse tipo de utilização de serviço. E existem estudos que já mostraram que a fisioterapia economiza $2.700 no custo efetivo total de um tratamento para dor. Então, é importante que você se atente a esses aspectos. Compressão de nervo ciático verdadeira versus compressão falsa. Como assim? Minha dor está irradiando para a perna e o médico falou que está com compressão, mas o físio falou que não é compressão. É muito simples. Deita de barriga para cima e levanta a sua perna reta. Se você estiver levantando sua perna e ela não passar daqui e produzir sua dor na coluna irradiada para a perna, você tem um teste de compressão do nervo real, positivo. E o seu nervo, de fato, pode estar aprisionado. Só que na fisioterapia, a gente tem algumas técnicas que geram, vamos dizer assim, didaticamente só, tá? Descompressão neural. E às vezes a gente coloca um movimento no paciente e o paciente recupera a habilidade de levantar a perna reta. Ou seja, essa compressão era falsa. 4% das compressões são reais. 96% das compressões são falsas. Então não acha que toda dor na perna é compressão de nervo, é o nervo ciático afetado, porque literalmente não é. Qual a importância do exame de imagem nesse processo? Nas primeiras 6 semanas, literalmente nenhuma importância. Passou de 6 semanas e o paciente não melhorou e está com sinais de alguma dor específica, a ressonância magnética vai clarear qual é o nível da hérnia, apesar de que o exame físico, através do exame de sensibilidade, do exame de dermátomos e miótomos, já consegue predizer com muita acurácia qual é o nível da hérnia, se é L4, L5, se é L5, S1, tá? Então isso literalmente não tem tanta importância. Mas se for um paciente que vai precisar de bloqueio, é importante ter uma ressonância para documentação, para que o plano autorize o bloqueio. Se for um paciente que precisa de cirurgia, é importante a ressonância para documentação e talvez escolha do acesso cirúrgico que o cirurgião vai fazer. Mas para o tratamento fisioterapêutico, a ressonância magnética não muda o que você vai receber no tratamento. Pelo contrário, a ressonância magnética pode atrapalhar seu tratamento, gerando crenças irracionais e comportamentos de medo e evitação. Quais são as crenças mais comuns do paciente com hernia de disco? Não posso correr, não posso agachar, não posso fazer de atividades de impacto, preciso virar peixe. Como assim? Só posso trabalhar com hidroterapia e hidroginástica porque tira a carga da gravidade. Você é peixe por acaso? Você vive dentro da água? Não, você vai ter que sair da água uma hora. A gravidade vai incidir novamente. E aí, o que você faz? A reabilitação é em solo. Na fase aguda e irritativa, é importante que você faça aí 3 semanas, 4 semanas de hidroterapia. Mas assim que você sair da fase irritativa, é importante que você faça a terapia em solo, tá bom? Operei e continuo com dor. E agora? Síndrome de falha cirúrgica. Provavelmente você operou de forma desnecessária, sem identificar os critérios de falha no tratamento, que eu citei agora em resposta à pergunta da colega da fisioterapia, tá? Combinação de fisioterapia, medicações e psicologia. Por quê? Tríade cognitiva. Meu pensamento muda o meu sentimento, que muda o meu comportamento. Meu Deus, essa dor nunca vai passar? Tristeza, frustração.
comportamento, proteção e evitação. Quanto mais eu protejo, mais eu fico rígido, mais eu perco mobilidade, menos eu frequento angulações de movimento da minha coluna que precisam ser frequentadas para que eu não tenha disfunções de controle e disfunções de movimento. Portanto, eu tenho um ciclo infinito de piora do meu quadro e por isso eu entro nesse loop de perpetuação da dor. Portanto, a fisioterapia vai agir de forma comportamental a combater o medo, a sua evitação, as disfunções de descarga que você assumir no quadro de hernia de disco. As medicações vão fazer o seu tratamento mais confortável, porque tem paciente que acredita que não vai ter dor no processo de reabilitação. Se é tratamento da dor, por que eu sinto dor fazendo tratamento para dor? Óbvio, porque você precisa ser um vencedor. Pegou a sacada? Se você precisa ser um vencedor, as estratégias que você precisa aprender precisam gerar resiliência e adaptações no processo de dor que você sente. É importante que você sinta dor no processo terapêutico para que o fisioterapeuta encontre direções no movimento que você precisa fazer para tornar o exercício mais confortável. É muito fácil você acreditar, tô sentindo dor mexendo aqui, então vou ficar quieto. Só que você tá quieto há quanto tempo? Fazendo repouso, gelo, remédio. E essa zorra não passa. Né? Aí você entra em dissonância cognitiva. Eu acredito que o repouso vai melhorar, mas eu tô fazendo repouso e não tô melhorando. E agora? Flexibilidade psicológica, benefício da dúvida. O terapeuta que for experiente vai entrar com a sugestão terapêutica nesse momento de dissonância com questionamento reflexivo, sem imposição. Você não vai dizer o que ele tem que fazer. Entende? Você vai levar ele a ter a conclusão do que ele precisa fazer. E isso é completamente diferente, tá? Psicologia por quê? O padrão de pensamento que gera o sentimento. O padrão de pensamento pode ser registrado através de um RPD, Registro de Pensamento Disfuncional. E o registro de pensamento disfuncional vai fazer uma alusão ao paciente para que o paciente entenda: esse pensamento é factual? Corresponde à realidade? Ou à imaginação com a projeção catastrófica de futuro que o meu eu mental criou? E ele começa a desfusionar o pensamento da crença. O pensamento é a entidade que flutua na minha cabeça. E se eu faço o registro através de uma escrita terapêutica, isso fica muito mais fácil ao ponto do paciente rir sozinho do que está escrevendo. Então, a psicologia é importante, é fundamental dentro desse processo. Beleza? Tenho considerações finais aqui, mas vamos falar de alguns achados que eu anotei aqui durante a live, tá bom? Então, já falei sobre a tríade cognitiva. A dor muda o pensamento, muda a emoção, muda o comportamento, gera evitação, aumenta o medo, aumenta a incapacidade, gera isolamento social, aumenta os níveis de humor depressivo, que perpetuam a dor e o paciente não sai desse ciclo. Vamos pensar que muitos dos tratamentos que os pacientes recebem para essa condição são passivos. Caio, como assim passivo? Simples, o paciente deita numa maca e recebe uma técnica. Ele deita numa maca, numa câmara e recebe vácuo. Entra numa câmara e recebe oxigenoterapia hiperbárica. Entra numa bota pneumática e recebe compressão intermitente para recovery. Deita e recebe agulha de acupuntura. Deita e recebe liberação. Deita e recebe ventosa. Deita e recebe manipulação vertebral. Tudo isso é tratamento passivo. Como assim? O paciente deita e recebe passivamente o tratamento. Os tratamentos passivos interferem numa coisa chamada lipossubstituição. O que quer dizer isso? Aqui atrás da sua coluna existem músculos que ligam o processo transverso ao processo espinhoso. Esses músculos, eles têm uma função. Esses músculos são chamados paravertebrais, multífidos, né? Longuíssimos, musculatura da coluna vertebral. Quando a gente fica fazendo tratamentos passivos, existe uma substituição da massa muscular desses músculos por gordura, por infiltrado gorduroso. E isso é achado em ressonância magnética, tá? A gordura é eficiente no controle motor? O que é que você acha? Então, quanto mais tratamento passivo o paciente receber, menos eficiência ele vai ter. Se você vai utilizar o tratamento passivo para modular a experiência de dor e submeter esse paciente, enganando o cérebro dele com modulação descendente, para submeter ele ao movimento que você quer fazer e mudar a experiência de dor, tudo bem.
Ele vai acreditar que aquele movimento é seguro porque ele não teve a experiência de dor. Ele vai aumentar a autoeficácia, vai diminuir a catastrofização e pode ser que ele venha aderir ao seu tratamento em casa. Mas fazer o tratamento passivo dando a ideia de que você tirou a dor do paciente com a mão, ou que as agulhinhas são milagrosas, ou que a liberação tirou a tensão muscular, ou tirou o ponto gatilho, você está tratando o paciente? Tá. É de efeito duradouro? Eu acho que não. Você pode discordar de mim, você fica à vontade. E você está ferindo o princípio da autonomia, que é uma diretriz de todo profissional de saúde, médico, fisioterapeuta, psicólogo. Você faz terapia até se tornar seu próprio terapeuta. Terapia não é para a vida inteira. Eu falo que terapia é IPTU existencial. Para morar dentro de si, você precisa estar fazendo terapia. Terapia precisa ser débito automático de sua conta corrente. Você não pode ver a cor do seu dinheiro. O dinheiro entrou na conta, automaticamente transferido para a tua psicóloga, porque você precisa viver. Você precisa morar dentro de si. E a terapia é o IPTU existencial. Mas a terapia não é para a vida toda. Você precisa ter autonomia dentro do seu processo terapêutico para fazer regulação emocional, para fazer regulação dos seus pensamentos, para fazer normalização do sistema nervoso, para fazer dessensibilização sistemática e diversas outras técnicas que são extremamente aplicáveis a pacientes com dor crônica. Então, dando tratamento passivo, você vai ferir o princípio da autonomia e quando o paciente tiver a crise de novo, que ele vai ter, não é questão de se, é questão de quando, esse paciente não vai saber o que melhorou ele. Ele vai continuar dependendo de você. E se você prefere ganhar muito dinheiro vendo o mesmo paciente várias vezes, tá tudo bem. Cada escolha é uma renúncia. Pandemia, número de... Ah, sim, olha só. Na pandemia, o número de cirurgias que estavam marcadas em grandes hospitais caiu drasticamente. E quando a pandemia arrefeceu, vários pacientes que foram contatados pelo hospital para ir fazer a cirurgia, porque agora tinha vaga, não voltaram para fazer cirurgia. Porque o curso evolutivo da história natural resolveu o problema deles. E aí tem um paper do Ian Harris, que é o Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence, que ele documentou 6.784 cirurgias e apenas 14% delas eram realmente necessárias. O estudo está publicado na PEN. O Ian Harris é um cirurgião ortopédico, portanto não é um conflito de interesses entre fisioterapeuta e ortopedista, como muitas pessoas pensam, mas sim um desencontro de informações de pessoas que trabalham com prática baseada em evidência e pessoas que trabalham com prática baseada em achismo. Eu acho que a cirurgia é para você, vamos operar porque eu vou ganhar meu dinheiro aqui e acabou. Enfim, reflita sobre isso. Já falei da economia de $2.700, agora eu vou falar sobre um processo bastante coerente e que é super explicado aos pacientes que têm hernia de disco. Nossa, está inflamado. E realmente nas fases iniciais está inflamado. Mas quando o cara está com dor crônica, passou de 3 meses, não está mais inflamado. Só que quando ele recebe a informação de que está inflamado, ele não precisa da recomendação do médico para tomar um anti-inflamatório. O que você acha? Você acha que precisa? Meu amigo, ele saiu do médico, ele vai direto na farmácia. Ele vai direto na farmácia comprar o anti-inflamatório, porque ele ouviu do médico que está inflamado, ouviu do fisioterapeuta que está inflamado. E para ele deve ajudar, porque faz sentido. E se faz sentido, tem coerência para ele seguir um tratamento. Aí ele vai ter que submeter o sistema gastrointestinal dele a diversos anti-inflamatórios até ter colaterais, como sangramento gastrointestinal, azia, gastrite, refluxo, dor de estômago, para ele parar de tomar. E tem gente que não tem sensibilidade anti-inflamatória, usa de forma crônica. E quando ele tem um novo episódio, 3, 4, 5 anos depois, há 5 anos atrás, quando eu estava em crise, eu tomei aquele anti-inflamatório, eu vou comprar de novo que deve funcionar. E você estimula uma cultura que torna o paciente refratário à medicação, porque uma hora ele vai precisar daquela droga. Só que quando ele precisar, o sistema nervoso dele já entrou em retroalimentação. Caio, que diabo é retroalimentação? Tratado de Fisiologia Médica de Berne e Levy ou Guyton e Hall. Capítulo de Sistema Nervoso. Retroalimentação negativa é a capacidade interna do seu corpo de produzir o que você está botando de fora. Se você está colocando anti-inflamatório e analgésico de fora,
o seu corpo vai parar de produzir essas substâncias, porque ele não vai gastar energia à toa se você já está colocando de forma exógena uma substância. Portanto, a sua capacidade de gerar analgesia interna começa a ficar prejudicial. E aí, quando você precisa do remédio, o sistema nervoso já entrou em saturação. Ele já não tem receptor suficiente para fazer aquele remédio funcionar. Faz sentido? Então, é importante que você ensine ao paciente, por exemplo, tem um artigo muito recente, 2023, final de 2023, que está até aqui nos meus destaques na aba artigos, esqueci o autor agora, que ele fala de fatores genéticos ligados a pacientes que têm dor lombar e se recuperaram e pacientes que têm dor lombar e cronificaram. E acredite, quem tomou anti-inflamatório cronificou. Quem não tomou recuperou mais rápido. E aí, qual que é a teoria bioquímica por trás? Quando a gente compara o paciente que tem dor lombar, que está em crise, a gente vê uma cascata de liberação de uma substância chamada neutrófilo. O neutrófilo faz parte de uma cascata química liberada chamada quimiotaxia, que vai deslocar macrófagos para a região afetada para degradar o tecido inflamado e reconstruir, fazer proliferação fibroblástica, neoangiogênese naquela região. Beleza? Quando a gente vai ver o paciente que se recuperou da dor lombar, ele teve a cascata de neutrófilo gigantesca. E quando você vai ver o paciente que não recuperou, a cascata de neutrófilo foi pequenininha. E quem é que inibe a cascata de neutrófilo? Anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores seletivos de COX, ciclooxigenases 1 e 2, beleza? Então tem classes de anti-inflamatórios que são super bem boladonas, que são inibidores seletivos da COX, porque existe uma COX que está diretamente ligada à proliferação de prostaglandinas e existe uma COX que está diretamente ligada à proteção da mucosa estomacal. Então, a Big Pharma, numa jogada de gênio, criou os anti-inflamatórios inibidores seletivos de COX para inibir só a COX relacionada à prostaglandina e resolver o problema inflamatório do paciente sem agredir o estômago. E eles são vendidos absurdamente. Eu não sei se você já teve a experiência de estar no consultório médico e ter sua fila pulada por um representante farmacêutico que entra no consultório do médico na hora que você vai ser chamada e fica por 30, 40 minutos dentro da sala, atrasando todo o seu atendimento, quebrando todos os seus compromissos. E eu não sei se você desconfia do que é feito ali dentro, mas muitos profissionais ganham comissão para prescrever esse tipo de medicação e diversas outras situações. Enfim, o sistema, ele quer te manter doente porque ele lucra com você doente. Então você precisa refletir a respeito disso também. Quem tomou anti-inflamatório inibiu a cascata de neutrófilo e demorou mais de se recuperar. Então, eu espero que com essas informações, você que está em crise de hérnia de disco, comece a procurar os profissionais certos. Porque emergência com injeção de corticoide anti-inflamatório e ressonância magnética não muda seu problema. Pode até te dar algum alívio por 48, 72 horas. Mas se você quiser tratar realmente o problema, você procura o fisioterapeuta musculoesquelético. Você segue o tratamento até o final, se você não quiser ter chance de operar. Beleza? E se você é profissional e assistiu essa live até o final, a gravação vai ficar aqui no feed, vai subir para o YouTube e amanhã vai estar disponível no podcast Physio Insight, lá no Spotify, no Apple Podcast, para você escutar treinando, dirigindo, trabalhando, enfim, consumir esse conteúdo como você achar melhor, beleza? Quero lembrar a todos vocês que são profissionais da fisioterapia. Dia 15 de março, daqui a 3 dias, você tem 72 horas para tomar sua decisão. A formação BiExpert e a mentoria Expert terão virada de lote. O desconto até 15 de março é de R$2.000 na mentoria e 1.700 no BiExpert. Passou de 15 de março, vai ter virada de lote, você vai entrar pagando mais. A gente só tem 7 vagas com esse valor, então eu espero que você aproveite. Hoje é terça, quarta, quinta e sexta, até sexta-feira, tá? Se você tiver qualquer dúvida, vai nos meus stories. Tem um link no meu perfil que tem o site para pacientes,
o site para quem não é aluno, o site para quem já é aluno e quer virar mentorado. Clica no site do seu interesse, lê todas as informações. Se mesmo assim com aquele conteúdo você tiver qualquer dúvida, todo santo dia tem caixinha de perguntas nos meus stories. Não me manda direct porque eu não sigo quase ninguém aqui e quando eu não sigo a pessoa e você me manda direct, vai para caixa oculta. Aí eu só vejo 1, 2, 3 semanas depois. Quando você manda na minha caixinha de pergunta, eu sou notificado no painel de notificação, eu te respondo muito mais rápido. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Gratidão, 10 horas da noite, hora de descansar e assistir o resto do jogo do Bahia, que eu tô aqui até agora, né? Grande abraço, movimento é vida.